Histórias da Bíblia, volume 1, parte 9. A raiva de Esaú. Quando Isaque ouviu a voz de Esaú à sua frente, ficou profundamente emocionado e disse: Quem foi então que me trouxe o outro prato? Foi seu irmão. Agora eu já lhe dei a bênção de filho mais velho e não posso dar a você também. Ouvindo isso, Esaú deu um grito de raiva e logo depois implorava: Meu pai, dê-me a minha bênção. Mas Isaque respondeu: Não chore, meu filho, mas eu não posso. Seu irmão foi muito mais esperto, tomou sua bênção. Então Esaú voltou a gritar: É esperto mesmo. Primeiro tirou meus privilégios de filho mais velho e agora roubou minha bênção. E voltou a implorar a Isaque que lhe desse também uma bênção. A essa altura, Esaú chorava e soluçava alto. Então Isaque, cheio de pena, disse-lhe como consolo: Você não terá nem terra boa para plantar, nem um orvalho do céu. Seus descendentes serão servos dos descendentes de seu irmão, mas com a espada conseguirão libertar-se. Desde esse dia, Esaú começou a odiar Jacó a tal ponto que o seu único pensamento era: Eu me vingarei dele e lhe darei cabo da vida assim que nosso pai vier a morrer. Sabendo disso, Rebeca aconselhou Jacó a ir para a casa de seu irmão Labão. Antes de partir, Isaque recomendou-lhe que escolhesse por lá sua mulher e que não casasse com uma cananeia. A partida de Jacó. Na hora em que se despediu do pai, Isaque pôs as mãos sobre sua cabeça e o consagrou com as seguintes palavras: Deus o abençoe. Case-se com mulher de nossa família, tenha muitos filhos que se transformem numa multidão de povos. A aliança feita por Deus com Abraão permaneça em você, a fim de um dia transformar-se em dono deste país, onde vivemos como estrangeiros e que Deus nos prometeu. Depois Jacó partiu da cidade de Berseba, onde morava Isaque, e se dirigiu para a casa de Labão ao norte. Era uma longa viagem. Esaú, por seu lado, tinha ouvido o pai abençoar seu irmão mais novo e aconselhá-lo a não se casar com uma mulher do país dos cananeus. E como era o que tinha feito, entendeu porque sua mãe não gostava de sua mulher Judite. Pensando conquistar mais simpatia de Rebeca e também de Isaque, tomou uma segunda esposa israelita chamada Maelete. O sonho de Jacó. A noite já estava começando, quando alguns dias depois de ter iniciado a viagem, Jacó chegou perto de uma cidade chamada Luza. Fazia muito calor e ele sentia-se cansado. Resolveu então dormir por ali mesmo, no campo ao ar livre. Para servir de travesseiro, pegou uma das pedras, que eram muitas na região, e em seguida deitou-se. Jacó estava preocupado com o que lhe acontecera nos últimos dias. Teria valido a pena comprar os privilégios de filho mais velho de Esaú e passar à sua frente para receber a bênção de Isaque, que o transformara em herdeiro das promessas de Deus a Abraão? Tudo isso fizera Esaú odiá-lo e a jurar matá-lo, o que o obrigava a fugir. E as promessas de Deus? Deus, por intermédio de Isaque, não tinha dito que o país que estava abandonado haveria de pertencer a ele, Jacó, e a seus descendentes? Mas então, por que ir embora sem saber sequer se conseguiria voltar alguma vez? Era preciso muita confiança em Deus para continuar acreditando em tudo aquilo. Será que ele poderia ter? Se Esaú fosse embora para outro lugar também, vá lá, mas o irmão mais velho não estava viajando. Ia ficar no mesmo lugar de sempre, já casado e provavelmente começaria a ter filhos logo. Foi com todas essas preocupações dentro da cabeça que Jacó dormiu. Durante a noite, teve um sonho. Viu uma grande escada que ligava a terra ao céu. Era parecida com a Torre de Babel. E por seus degraus, subindo e descendo, apareceu uma multidão de anjos. Jacó estava apreciando aquele espetáculo tão grandioso quando Deus chegou junto dele e disse: Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Pode ficar tranquilo que eu darei a você e a seus descendentes esse solo sobre o qual está deitado.
Você será pai de um povo com tantas pessoas quantos são os grãos de pó da terra, e ele dominará este país de leste a oeste e de norte a sul. Vou acompanhá-lo o tempo todo da viagem e um dia o trarei de volta para cá. Esteja sossegado, que não deixarei de cumprir nenhuma de minhas promessas. Acordando do sonho, meio assustado, Jacó exclamou num grito: Aqui é a casa de Deus e a porta do céu. Por isso chamou a cidade que havia ali de Betel, palavra que quer dizer casa de Deus. Depois jurou construir um templo naquele lugar e dar para seu sustento a 10ª parte de tudo que ganhasse. O casamento de Jacó. Depois de muito viajar, Jacó chegou onde vivia Labão. Na entrada da cidade havia um poço, perto do qual estavam deitados 3 rebanhos de carneiros. Jacó, que vinha com sede, perguntou então aos pastores se era possível beber água, e eles informaram: A gente tem de esperar todos os rebanhos da região. Só quando se reúnem é que se tira aquela pedra que está tapando o poço. Jacó sentou-se no chão junto aos pastores e começou a conversar com eles. De repente lembrou-se de seu tio e indagou: Vocês conhecem Labão? Claro que sim, respondeu um deles. Jacó pedia notícias de Labão quando apareceu outro rebanho conduzido por uma moça. Então um dos pastores exclamou: Lá vem quem lhe pode contar tudo sobre Labão. Está chegando ali Raquel, filha dele. Quando a moça se aproximou, Jacó rolou a pedra que estava sobre o poço e deu água para o rebanho dela beber. Depois beijou emocionado, explicando que era filho de Rebeca e, portanto, seu primo. Raquel voltou depressa para contar ao pai o que acontecera. Ouvindo a história da filha, Labão foi até o poço, abraçou o sobrinho, beijou-o e levou-o para casa. Jacó contou tudo o que tinha acontecido e ficou trabalhando com o tio. Depois de um mês, Labão quis acertar um pagamento pelo serviço do rapaz. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha era feia e chamava-se Lia. A mais nova, Raquel, era muito bonita. Foi por isso que Jacó perguntou ao tio: Se eu trabalhar 7 anos para você, sem ganhar nada, posso casar-me com Raquel? Claro, concordou Labão. Mas quando acabou o tempo de trabalho combinado pelos 2, Labão cobriu o rosto de Lia com um véu e levou-o para se casar com Jacó. Foi só à noite que ele percebeu a fraude do tio. No dia seguinte, quando Jacó reclamou por ter sido enganado, Labão respondeu: Eu tinha que casar primeiro minha filha mais velha. Se você trabalhar outros 7 anos de graça para mim, dou-lhe também Raquel. Jacó aceitou e assim aconteceu. Os filhos de Jacó. Jacó amava muito Raquel e desdenhava Lia. Vendo que ele fazia isso, Deus resolveu proteger a desprezada. Enquanto Raquel não tinha nenhum filho, Lia teve 4, que se chamaram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Só depois disso é que Raquel teve 2 filhos, aos quais deu os nomes de Dan e Neftali. Mas Lia voltou a ter mais 2 meninos, que foram chamados de Gade e Azer. Um dia, quando Rúben já era grandinho, estava passeando pelo campo e descobriu umas frutinhas chamadas mandrágoras, que ajudam a mulher a ter filhos. Ele colheu um pouco e levou para Lia, sua mãe. Raquel pediu algumas à irmã, mas esta não queria dar. Então Raquel perguntou: Vamos fazer uma troca? Você me dá algumas dessas frutinhas que eu a deixo dormir esta noite com Jacó. Lia aceitou a troca e teve mais 2 filhos, que receberam os nomes de Isacar e Zabulon. Mas Raquel também voltou a ter uma criança, a qual deu o nome de José. Jacó enriquece Labão. Durante todo o tempo em que Jacó trabalhou para Labão, antes e depois de seus 2 casamentos, seu tio enriqueceu muito. Deus protegia Jacó em todo lugar que ele punha a mão, as coisas iam para a frente. Mas o lucro ficava para Labão. Um dia, pouco depois do nascimento de José, Jacó achou que devia voltar para o país dos cananeus e disse ao seu tio: Já trabalhei bastante aqui e você enriqueceu às minhas custas. Quando cheguei, suas riquezas eram poucas e agora aumentaram muito.
porque Deus me tem protegido. Quero voltar para o país de onde vim, só assim poderei trabalhar para minha família. A recompensa de Jacó. Labão, sabendo que não podia desmentir o sobrinho, respondeu-lhe: reconheço que fiquei muito rico por sua causa, porque Deus abençoou o seu trabalho. Você merece uma recompensa. Diga o que quer, eu lhe darei. Jacó teve então uma ideia. Pediu ao tio que o deixasse voltar a apacentar o rebanho. Depois de certo tempo, ele separaria para si todas as ovelhas pretas e as cabras listradas. Essa seria a recompensa. Assim, quando Labão quisesse examinar se tudo estava certo, seria mais fácil controlar. A ovelha que não fosse preta e a cabra que não fosse malhada não podia pertencer a Jacó, seriam de Labão e a seu rebanho deveriam voltar. A proposta foi aceita e no mesmo dia Jacó foi com os filhos mais velhos para o campo apacentar os animais. Enquanto esteve a serviço de Labão, nasceram tantas ovelhas pretas e cabras listradas que ele acabou ficando dono de quase tudo o que antes fora do tio. Os filhos de Labão, notando que o rebanho de José crescia assustadoramente, começaram a falar mal dele. Diziam que o cunhado tinha carregado todas as riquezas de seu pai. Jacó separa-se de Labão. Labão também ficou desconfiado e começou a tratar mal a Jacó como nunca tinha feito. Então Deus apareceu e disse-lhe: pode voltar para o país de onde você nasceu, que eu o acompanharei. Ouvindo isso, Jacó mandou chamar Lia e Raquel ao campo onde estavam com os filhos maiores. Receava que elas não quisessem ir com ele. Quando as duas chegaram, Jacó lhes disse: seu pai está me tratando muito mal. Parece que não se lembra mais de que ficou rico às minhas custas. Trabalhei 14 anos por vocês duas, continuei depois a não ganhar nada. Agora andam dizendo que eu o roubei, quando a verdade é que nós discutimos o preço de minha recompensa e ele aceitou a proposta que eu fiz. Por isso, Deus apareceu-me e mandou que eu voltasse para o país onde nasci. Lia e Raquel ouviram atentas e apoiaram o marido. Lia e Raquel ouviram atentas e apoiaram o marido. Afirmaram que não tinham nada mais a ver com o pai e que ele as tinha vendido em troca de trabalho, em vez de dá-las em casamento, o que as tratava mal também. O problema agora era sair de viagem sem que Labão visse. Aproveitaram uma ocasião em que ele não estava e fugiram. Jacó levou as mulheres, os filhos, os rebanhos e as suas riquezas. Labão acreditava em outros deuses, além do Deus de Jacó, e tinha representações deles em casa. Antes da partida, Raquel pegou essas estátuas e carregou-as consigo. Só 3 dias depois, quando ainda estava no campo com o rebanho, Labão soube que Jacó tinha ido embora. Enfurecido, reuniu todos os seus parentes e juntos resolveram sair em perseguição a Jacó. O que Labão não conseguia suportar, além de tudo, era que as estátuas de seus deuses tivessem desaparecido de sua casa. Labão alcança Jacó. 3 dias depois, Labão alcançava Jacó. Mas uma noite antes, Deus apareceu-lhe em sonho e avisou: você está proibido de fazer qualquer maldade a seu sobrinho. Por isso, na hora do encontro, a única coisa que Labão pôde exigir foi a devolução das estátuas dos deuses. Jacó, sem saber que Raquel as tinha carregado, prometeu matar quem estivesse com elas e Labão começou a procurar. Primeiro foi a tenda de Jacó, depois a de Lia. Quando chegou a de Raquel, ela estava sentada em uma sela de camelo e pediu desculpas ao pai por não poder levantar-se, pois se sentia mal. As estátuas estavam escondidas debaixo da sela e Labão nem percebeu. Quando Jacó notou que Labão não tinha encontrado nada, ficou encolerizado e começou a acusar o tio de persegui-lo sem motivo. Depois de tê-lo explorado por tantos anos, Labão então propôs que os dois fizessem as pazes e não mais voltassem a brigar. Jacó aceitou. No dia seguinte, bem cedo, já com tudo em calma, Labão despediu-se de suas filhas e netos e voltou para sua casa. Jacó manda presentes a Esaú.
Perto do país dos cananeus havia um rio chamado Jaboque. Antes de atravessá-lo, Jacó resolveu mandar alguns servos avisarem a Esaú que ele estava chegando. Queria que tudo corresse bem, mas ainda tinha medo de que o irmão quisesse matá-lo. Quando voltaram, os mensageiros disseram a Jacó: Esaú está vindo a seu encontro, acompanhado de 400 homens. Ouvindo isso, Jacó ficou com mais medo ainda e começou a rezar pedindo a Deus que o livrasse da fúria de Esaú. Depois dividiu seus servos em 2 grupos e mandou-os ir andando à sua frente. Se Esaú encontrasse um grupo e o matasse, sobraria o outro. Para cada um dos 2, Jacó separou 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Esses animais seriam um presente para Esaú. Depois Jacó falou com o chefe de cada grupo. Se você encontrar primeiro Esaú e ele perguntar de quem são esses rebanhos, você deverá responder: são de Jacó, que os manda de presente para o Senhor. Ele vem ao seu encontro. Desse modo, Jacó esperava acalmar Esaú. Vendo que ele era agora rico e poderoso, e com seus criados podia formar 2 acampamentos com rebanhos enormes, talvez seu irmão mais velho resolvesse fazer as pazes. No mesmo dia, partiram os 2 grupos. Jacó luta com um anjo. Quando anoiteceu, Jacó mandou suas mulheres e filhos atravessarem o rio Jaboque e dormirem do outro lado. Ficou sozinho aquela noite. Não passou muito tempo e apareceu um ser misterioso, um anjo de Deus em forma de homem, que convidou Jacó para lutar. Depois de muitas horas de luta, nenhum conseguia vencer o outro. Vendo então que não era possível derrubar Jacó, o anjo deu-lhe um golpe nos quadris. Mesmo assim, Jacó não se rendeu e continuou lutando até o amanhecer. Então o anjo falou a Jacó: Largue-me, porque a noite já acabou. Mas Jacó, apesar de não ter perdido a luta, estava tão entusiasmado com a força daquele ser que respondeu da seguinte forma: Só o largarei se você me abençoar. E qual é o seu nome? Perguntou o anjo. E quando Jacó disse, o anjo continuou: De agora em diante você será chamado Israel, porque mostrou que é forte diante de Deus e dos homens, e venceu. Então Jacó, que estava muito curioso por saber com quem tinha lutado, indagou: Por favor, diga-me qual é o seu nome. Mas o anjo se recusou. Por que você quer saber? Em seguida, abençoou Jacó e desapareceu. Achando que tinha visto o próprio Deus, Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel, que quer dizer face de Deus. Logo depois atravessou o rio para encontrar suas mulheres e seus filhos que tinham pernoitado na outra margem. Jacó encontra Esaú. Jacó estava caminhando com suas mulheres e filhos quando notou que um bando de homens vinha a seu encontro. Logo percebeu que era Esaú. Jacó ainda estava com medo e, para acalmar mais ainda o irmão, resolveu recebê-lo com humildade e respeito, como se ele fosse um rei. Colocou-o então na frente, Lia com seus filhos e atrás Raquel com os dela. E ele mesmo foi para a frente da fila. Quando chegou perto de Esaú, ajoelhou-se na terra e inclinou sua cabeça até o chão 7 vezes. Esaú pegou-o pelas mãos, abraçou-o, beijou-o e os 2 choraram juntos. Só depois disso, Esaú notou que Jacó estava acompanhado e perguntou: Quem são essas mulheres e crianças? Jacó respondeu: São minhas mulheres e filhos. Então Lia se aproximou com seus filhos e se inclinaram na frente de Esaú. Em seguida, Raquel fez o mesmo com suas crianças. No caminho, Esaú tinha se encontrado com os 2 grupos de servos enviados à frente por Jacó. Quando acabaram os cumprimentos, ele perguntou ao irmão: O que você queria com aqueles rebanhos que me enviou? Jacó respondeu: Ficar de bem com você. Mas Esaú, não querendo aceitar os presentes que o irmão lhe oferecia, disse: Já tenho muita coisa, meu irmão. Fique com o que é seu. Jacó não se deu por convencido e insistiu: Deus me deu muitas riquezas e tenho tudo o que preciso. Quanto a você, me recebeu muito bem e com tanta bondade.
Por isso, se gosta mesmo de mim, prove-o aceitando, por favor, o que lhe ofereço. Esaú continuou não querendo aceitar, mas Jacó insistiu tanto que ele acabou ficando com os presentes. Decidido isso, os dois sentaram-se em um lugar afastado dos outros e conversaram durante muito tempo. Jacó entra em Canaã. Depois que mataram as saudades, Esaú disse: Vamos recomeçar a viagem? Irei com você. Mas Jacó lhe respondeu: É melhor você ir caminhando na frente. As crianças não aguentam andar depressa e ainda estou levando vacas e ovelhas que tiveram filhotes há pouco tempo. Se eu forçar a marcha, todo o rebanho acabará morrendo. Esaú quis deixar uma parte de seus homens com o irmão, mas Jacó, que ainda estava desconfiado de que Esaú poderia mudar aquela bondade, respondeu: Para mim basta que você não esteja mais brigado comigo. Esaú partiu para o lugar onde morava, no país de Edom, e Jacó reuniu sua família e seus servos e entrou no país dos cananeus. Foi para uma cidade chamada Siquém e instalou seu acampamento. Comprou o terreno onde estava e construiu uma casa para morar. Dina, filha de Jacó. Além de 2 filhos homens, Lia tinha dado também uma filha a Jacó, a qual se chamava Dina. Um dia ela saiu a passeio pela cidade de Siquém para conhecer as moças do lugar. Em Siquém, um príncipe da região, que tinha o mesmo nome que a cidade, viu-a e levou-a para sua casa. Ficou profundamente apaixonado por ela e pediu que seu pai, Remor, fosse pedi-la em casamento. Sabendo do caso, Jacó ficou irritadíssimo, mas não podia fazer nada porque seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Quando eles chegaram e souberam o que tinha acontecido, também ficaram zangados. Em seguida, reuniram-se e começaram a pensar no modo de se vingar. Mas nesse meio tempo, chegou Emor, pai de Siquém, e propôs que eles fizessem um pacto e dessem Dina em casamento para seu filho. O próprio Siquém, que estava com o pai, dizia à família de Dina: Podem me pedir o presente que quiserem, seja lá qual for o preço. Eu estou disposto a pagar, pois amo Dina e quero casar-me com ela. A esperteza dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó resolveram então enganar Siquém e seu pai. Eles disseram: Temos uma aliança com nosso Deus, pela qual somos obrigados a nos circuncidar. Só poderemos fazer um pacto com vocês e dar Dina em casamento se vocês se circuncidarem. Se não aceitam, queremos nossa irmã de volta. Siquém e Emor aceitaram a condição, mas era preciso que todos os homens da cidade fizessem o mesmo. Então os dois reuniram o povo de Siquém e explicaram: Jacó e seus filhos têm muitos rebanhos e são ricos. Eles querem morar em paz conosco. Mas para ficarem e nós aproveitarmos os seus rebanhos, precisamos todos nos circuncidar. Ora, a riqueza de Jacó já era muito conhecida na cidade. Eles o tinham visto chegar acompanhado por seus numerosos rebanhos de ovelhas, cabras, vacas e camelos. Por isso, e pelo respeito que sentiam por Emor e Siquém, resolveram aceitar. A circuncisão, com toda operação, exige um pouco de descanso durante alguns dias, sobretudo quando é feita em pessoas já crescidas. Aproveitando então a situação, quando os homens da cidade estavam em repouso por causa da circuncisão, Simeão e Levi, filhos de Jacó, reuniram seus servos, entraram pelas casas e mataram todas as pessoas do sexo masculino que estavam na cidade. Tiraram Dina da casa de Siquém, prenderam as mulheres e crianças e tomaram posse de todos os seus bens. Jacó, porém, ficou muito preocupado com aquilo e repreendeu seus 2 filhos. Vocês me deixaram mal com os cananeus. Somos pouca gente e eles podem agora se unir contra nós e nos liquidar. Mas Deus apareceu a Jacó e ordenou: Levanta-se e vá para aquela cidade, a qual deu o nome de Betel. Construa um altar no lugar em que você sonhou com a escada dos anjos quando fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e partiu. Enquanto caminhavam, Deus fez com que os povos das cidades por onde passavam ficassem com medo deles. E assim ninguém ousou vingar Siquém. Morte de Isaque.
Depois de Jacó fazer o altar em Betel, mais uma vez Deus repetiu a promessa de que seus descendentes seriam muito numerosos e dominariam aquele país. Mas Jacó não quis demorar-se em Betel. Isaque, seu pai, ainda estava vivo, morando mais ao sul na cidade de Hebrom, e ele queria visitá-lo. No caminho, porém, Jacó foi obrigado a parar. Raquel estava esperando criança e, ao chegar perto de Belém, começou a sentir dores. E foi então que ela deu o último filho a Jacó, o qual recebeu o nome de Benjamim. O parto tinha sido muito difícil e Raquel morreu em consequência dele. Jacó chorou muito e a enterrou ali em Belém. Depois seguiu viagem. Pouco tempo depois, Jacó chegou à cidade de Hebrom. Assim Isaque pôde rever seu filho e conhecer seus netos. Eles ficaram lá até a morte de Isaque, que veio quando ele já tinha 180 anos. Esaú e Jacó o enterraram. Jacó ama José. Depois da morte de Isaque, Jacó resolveu não mais se afastar do país dos cananeus. As promessas de Deus a Abraão deveriam cumprir-se e ele era seu principal herdeiro. É verdade que ainda levaria muito tempo para o novo povo conseguir dominar aquela terra. Mas Deus também prometera uma grande descendência a Abraão e já se podia ver seu crescimento. Abraão e Isaque tinham tido poucos filhos, mas ele, Jacó, gerara 12. José era o preferido do pai, que o amava muito. Fora o último a nascer antes da volta para a terra de Canaã e ficara caçula durante longos anos, até o nascimento de Benjamim, na época da morte de Raquel. Quando José tinha 17 anos de idade, Jacó mandou fazer uma túnica especial de várias cores para presenteá-lo. Era uma ótima roupa. Vendo isso, seus irmãos ficaram com muita inveja e raiva dele. Que o pai gostasse mais de José ainda se aguentava, mas que desse presentes melhores não, e a partir de então não conseguiram mais tratar bem a José. Como se não bastasse a raiva que seus irmãos tinham dele por causa da túnica colorida, José ainda teve a imprudência de contar-lhes um sonho que os deixava em situação de inferioridade. Eu estava dormindo, dizia ele, e de repente todos nós começamos a colher trigo e a fazer cada um seu feixe. Quando acabamos, o meu feixe ficou de pé e o de vocês fizeram uma roda em volta dele e se prostraram até o chão. Fiquei até assustado com isso. Nem era preciso explicar o sentido do sonho. Os filhos de Jacó entenderam logo o que queria dizer. Os feixes de trigo simbolizavam eles próprios. Se então o de José ficava de pé e os outros o reverenciavam, significava que, de alguma forma, ninguém sabia exatamente qual era, no futuro eles iam ter de se inclinar diante de José. Então lhe disseram: por acaso você será nosso rei algum dia? José não podia responder nada, pois lhe era impossível prever como o sonho se realizaria. Por isso ficou calado, o que aumentou mais ainda a raiva de seus irmãos contra ele. Tempos depois, José voltou a sonhar. Podia ter ficado calado, mas resolveu contar. Tive um sonho parecido com o daquele dia. Nele, o sol, a lua e 11 estrelas me reverenciavam, inclinando-se até o chão. Jacó ouve o sonho. De novo, os filhos de Jacó não tiveram dificuldade em interpretar o sonho. O sol era o pai deles, a lua era a mãe de José e as estrelas eram todos eles seus irmãos. Por isso resolveram pegá-lo e obrigá-lo a contar tudo na frente de Jacó. Achavam que José já estava ficando muito prosa com aquelas histórias e, se o pai soubesse delas, daria um basta àquelas pretensões de mandar em todo mundo, até em quem o tinha criado. Quando Jacó ouviu o sonho, também não teve dificuldade para entendê-lo, e sua primeira reação foi de grande espanto. Qual é o significado de tudo isso? Perguntou ele. Você está querendo dizer que eu e seus irmãos vamos obedecer às suas ordens? Mas depois resolveu calar-se e guardar o sonho em sua memória para ver o que ia dar.